Salve Maria, é o texto que o João Oliveira quer negar a intercessão. João 15:16. Olha só. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Eu vos constituí para verdes e produzais frutos, e vosso fruto permaneça, eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Olha só. Aqui está falando da videira. A videira é Cristo. E quem está em comunhão com essa videira? Os santos. O justo que chegaram à perfeição, porque a oração do justo tem grande eficácia. João 9:31. É simples entender isso aqui. Olha só. 15:12. Este é meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seu amigo. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Olha só. Cristo, ele é a videira, certo? E os santos são fruto dessa videira, em comunhão com a videira. Então, os santos, Hebreus 12, 22, 23, as almas dos justos chegaram à perfeição. Por que chegaram à perfeição? Porque está em comunhão com a videira. Porque a oração dos justos tem grande eficácia, porque está em comunhão com a videira e com a esposa do Senhor, a quem foi confiado a verdade. E é simples entender isso. Para negar a intercessão, os caras eles fazem manobras, pô. Acho que o Rafael não entendeu o texto, né? O texto diz claramente que Cristo manda as pessoas pedirem somente em nome dele, né? Só isso já exclui você pedir algo em nome de santo, qualquer tipo de santo, né? Porque... Sim, Cristo fala, mas aqui não está formalizada ainda a igreja, não está fundada a igreja, não está edificada a igreja. Tanto que você for pegar a pé da letra, que nem todos os milagres e prodígios que Cristo fez está explícito na Escritura. Certo? Como vamos entender a intercessão? Depois, sobre ti, Pedro, edificar uma igreja, quando a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, e esses mártires que morreram, que já estão ressurrestos, que chegaram à perfeição, estão em comunhão com a verdadeira videira, que é Cristo. Simples entender isso. A quem ele está ensinando os mandamentos? Aos seus discípulos. A quem está se referindo? Aos seus discípulos, que foram martirizados. Como, por exemplo, São Estevão, martirizado. Está na glória, servindo o Senhor dia e noite. Pedro, pegado de ponta cabeça. Paulo, decapitado. João Batista, morto, decapitado. Estão ali na glória, porque deram testemunho da verdadeira videira. São fruto dessa videira. A igreja é fruto da pregação dos apóstolos. E o Espírito Santo, Mateus 28:20, assiste a igreja. Para negar, não. Sim. Se a oração do justo tem grande eficácia, tem mais eficácia que a minha. Que vai dizer, pedir a meu Pai. É simples. Se nós temos essa autoridade de pedir ao Pai, imagina aqueles que já estão resto. Qual oração tem mais eficácia? O João Oliveira. É isso que o cara está querendo explicar. É isso que a igreja explica. E direto ao Pai, mas o Pai deixou, Cristo deixou a igreja. Uma doutrina, os apóstolos, esses justos que chegaram à perfeição. Santo, qualquer tipo de santo, né? Porque se Cristo é suficiente para... Você vê a cara dos caras, pô, os caras não tá pouco se lixando para você, ô católico. Você tá perdendo seu tempo entrando nesse debate, nesse diálogo com esses caras. Que os caras, eles acreditam só... Não, eles não acreditam só na Escritura, porque a só a Escritura fala em intercessão.
Eles acreditam que nos seus fundamentos. Vou ali, fundo a igreja. Eu não acredito na intercessão do santo, não preciso da igreja. Eu posso ir diretamente ao Pai. Em João 15,16 diz que eu posso rogar ao Pai, diretamente ao Pai, etc, etc. Não, mas Cristo deixou uma igreja. E essas nuvens de testemunha que são os santos, que estão em comunhão com a verdadeira videira. Que tem mais respaldo, João 9,31, Tiago 5,16, que nós. Então por que você pede a um pastor orar para você? Se você não precisa da igreja, se você não precisa da intercessão, se você não precisa da igreja, então você não precisa da Bíblia que vem da igreja. Olha só como não bate. Jó 42,7 orou pelos seus amigos, intercedeu pelos seus amigos. Jó 32,23, Jó 16,19, 20, Jó 1,5, ou Jeremias 14,11, Jeremias 15,1. Mesmo que Moisés e Samuel se aprendam de mim, não intercederem por esse povo. Apocalipse 9,10 estão clamando por justiça. Gênesis 4, 9, 10, Caim mata Abel, Abel está clamando. Hebreus 11,4. É simples entender isso. Não tem como, pô. Não tem como. Por quê? Os santos estão em sintonia com a videira, mais que a gente. Por isso que a gente invocamos a intercessão do santo. Maria intercede, porque ela tem acesso, porque ela está próximo da videira que é Cristo. Pô, pelo amor de Deus, pô. Que debate desnecessário, pô. De algo, porque eu precisaria de um santo, né? Essa é a minha colocação, né? Porque o que seria insuficiente para Cristo que na qual eu precisaria pedir para um santo específico, né? O próprio Cristo diz, pedir em meu nome, né? Porque os santos estão em comunhão com Cristo, que já estão ressurretos. Apocalipse 7,5, 15, serve o Senhor dia e noite. Por isso que nós invocamos, porque eles têm mais comunhão que nós aqui na Terra, que é a igreja militante. Não, assim, com toda educação, eu acho que o Rafael não entendeu o texto, né? O texto diz claramente que Cristo manda as pessoas pedirem somente em nome dele, né? Só isso já exclui você pedir algo em nome de santo, qualquer tipo de santo. A Cristo está falando para nós pedir em nome dele. A quem que está se referindo ali? Cristo deixou o quê? A sua igreja. Como você vai pedir a Cristo se você se revoltou, se desprezou a igreja? Que está em comunhão com Jesus Cristo. Aonde seja dada a glória. Olha só que interessante. Você que não entendeu, amigo protestante. Efésios, ó. Olha só que interessante. Que interessante, Efésios 3, 21. A ele seja dada a glória da igreja. Em Jesus Cristo, por todas as gerações da eternidade. Amém, ó. Efésios 3,14. Por essa causa, dobra os joelhos, em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Então, como você vai direto a Cristo? Como você vai pedir diretamente a Cristo? Se você não faz parte do corpo místico da Igreja de Cristo? Em Atos Apóstolos 2, 42, 47, a gente dá voz para o caminho de salvação, porque se tornar membro do corpo místico de Cristo, que está em comunhão com o Santo. Como eu vou pedir diretamente a Deus se eu desprezo a esposa, o corpo místico de Cristo? Então eu posso ir direto? Não, aprende com os santos. Aprende com essas nuvens de testemunha, meu querido. Que alcançaram a perfeição. Certo? Se Cristo ele é a videira, quem está em sintonia salvífica, em santidade com essa videira? Os santos. A quem foi confiada a verdade, que dera a vida por essa igreja. Está clamando ali dia e noite. Diante do santo verdadeiro. Que foram imolados por causa da palavra. Pregaram a palavra. Foram batizados. Paulo fala assim, 2 Coríntios 5, não vejo a hora de me prender-me e estar junto do Senhor. Porque ele já sabia essa realidade. Porque ele está em comunhão com a videira. Que a oração do justo tem grande eficácia.
mais que nós aqui na Terra. Olha só que interessante, ó. Apocalipse 8:9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens e bolaram por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho de que era depositado. E clamava em alta voz, dizendo: até quando tu és Senhor Santo verdadeiro, ficar assim vai existir sem vingar nossos encontros habitantes da terra? O santo está em comunhão com a videira, com Cristo. Apocalipse 8:3. O anjo tem acesso às orações de santos, porque está em comunhão com a videira. É assim que acontece no mundo espiritual. Que João 9:31, a oração do justo tem grande eficácia. Qual mais oração tem mais eficácia? Apocalipse 7:15, ó. Por isso estão diante do trono de Deus. E serve de noite o seu templo. Aquele que está assentado no trono os abrasará em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol calor algum ao abrasará. Porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Olha só. E o levará à fonte das águas vivas. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E o que ele está fazendo ali? Apocalipse 7:9. Depois disso, vi uma grande multidão. Quem são essa multidão? Que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povos, línguas, conservava-se em pé diante do trono, diante do cordeiro, e vestes brancas, e palmas às mãos. Brandava em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono, e o cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e postava-se de face em terra diante do trono e adorava a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e a força ao nosso Deus pelo século do século. Amém. Meu irmão, simples. Os caras não acreditam. Esquece. Salve Maria, sou missionário, Selva Roberto.